2,4 milhões de anos atrás surgiram os primeiros ancestrais de seres humanos, que foram o Homo habilis, que eram semelhantes a nós, mas ainda não eram considerados Homo sapiens, né? Mas eles foram um importante passo evolutivo para o surgimento de nós. Então eles estão na nossa história, né, há 2,4 milhões de anos atrás, muito tempo atrás. E os seres humanos, propriamente ditos, os Homo sapiens, só surgiram a partir de 200 mil anos atrás. Então tem um meio termo gigantesco entre esses dois períodos, né, que ocorreram diversos passos evolutivos que permitiram com que as espécies fossem se diversificando e evoluindo gradativamente até surgir a espécie que a gente conhece, os seres humanos hoje em dia, que é o Homo sapiens. Então, como foi que se deu a jornada dos seres humanos ao longo dos continentes e por que nós, seres humanos, fomos os únicos a sobreviverem? Porque existiam outras espécies de seres humanos que a gente não conhece. A gente conhece por registro fósseis, né? Mas a gente não conhece hoje em dia porque eles não existem mais, né? Mas a gente conviveu muito tempo com eles. Algumas delas, só para citar nomes, por exemplo, o Homo neanderthalis, o Homo erectus, os Homo denisova, o Homo florense, entre outros, né? Então vamos começar a falar sobre o Australopithecus, que foi outra espécie também que surgiu no continente africano. O surgimento dessa espécie humana foi no continente africano. E há cerca de 2 milhões de anos atrás, o Australopithecus começa a se espalhar pelo continente africano. Ele surgiu no sudeste do continente africano. E, aos poucos, ele foi migrando e se desenvolvendo para outras partes do continente. Então, essas migrações que os Australopithecus fizeram foram muito importantes, porque, devido a elas, muitas adaptações foram acontecendo gradualmente. E cada local que os Australopithecus migraram, mais espécies de seres humanos foram surgindo, cada vez mais adaptadas e características que cada vez eram mais parecidas com nós, seres humanos, hoje em dia, o Homo sapiens. Então, por exemplo, no leste asiático surgiram os Homo erectus, Homo florenses e Homo solensis. No oeste asiático e na Europa surgiram os neandertais, né, o Homo neanderthalis. No norte surgiram os Homo denisova, que eram os denisovanos, né? E por aí vai, surgiram várias espécies, existem vários registros fósseis que comprovam essa existência de outras espécies de seres humanos com características muito semelhantes a nós. Então, a teoria fora da África basicamente afirma que nós, seres humanos modernos, surgimos sim do continente africano, e de lá ocorreu a migração para outras partes do mundo. Então, as migrações pela Península Arábica iniciaram há 100 mil anos atrás, mais ou menos, e os ancestrais começaram a migrar para outras partes do continente, né? Então, 100 mil anos atrás, foi primeiro para o Oriente Médio, né? Foi o primeiro local que eles migraram, e para a Ásia. Depois, cerca de 35 mil anos depois, um grande grupo foi para a Austrália. 15 mil anos depois foi para a Europa e o leste asiático. E por último, foi a América. Depois de 25 mil anos, eles migraram e ocuparam a América, sendo o último continente, né, a eles serem ocupados. E um dos principais argumentos a sustentar esse surgimento na África são as evidências genéticas que mostram que a população africana e a população descendente da África é muito mais geneticamente diversa do que a população de qualquer outro local do mundo. Então, se você está analisando uma pessoa da África, quanto mais você vai se distanciando de pessoas na análise da África, menos diverso aquele grupo vai ser. Então, isso mostra que na África é um grande centro genético, onde tem mais diversidade genética do mundo inteiro. Então, isso é uma das comprovações, é uma das evidências que a teoria fora da África utiliza. Então, a partir daí existiram duas teorias para a coexistência, né, das espécies e por que essas espécies de seres humanos não existem mais hoje em dia. A teoria da substituição, que fala que os seres humanos eram superiores cognitivamente e a partir de monopolização de recursos e monopolização de terras e outros aspectos, como eles eram mais adaptados, eles substituíram completamente as outras espécies e ficaram existindo somente o Homo sapiens, né? E a outra teoria é a teoria do cruzamento, onde os seres humanos teriam cruzado, se juntado com essas outras espécies, e por conta disso, e por conta que eles eram mais adaptados, eles começaram a ser os únicos existentes no planeta Terra, né? Então, foi isso. Obrigado pela atenção.